curioso nesse caso, Ana, que depois desse interrogatório, o próprio ministro relator, Alexandre de Moraes, foi quem pediu ao estabelecimento prisional esclarecimento sobre a condição de Felipe Martins durante o período em que ficou preso. A gente está trazendo, então, agora esse desdobramento, a promotora de justiça que visitou o local, confirmando as denúncias do Felipe Martins. Só que tem um problema, Paula. O ministro Alexandre de Moraes pediu, né, para averiguar se de fato houve tortura agora, depois da oitiva do Felipe Martins, que conseguiu falar depois de 2 anos em silêncio. Nós estamos falando de julho, né, de 2025. No entanto, a doutora Estela Burda, ela visitou o presídio em junho de 2024. E ali ela colheu relatos de agentes, né, da equipe de segurança, funcionários, outros detentos, oficiais prisionais, e todos confirmaram, junho de 2024, a permanência de Felipe Martins na solitária, sem luz, absolutamente nenhuma fonte de luz, não tinha nem bocal, a solitária não tinha nem bocal, então não é uma coisa assim, não, era só encaixar uma luz, não havia um bocal para encaixar a luz ali. E todos disseram que também, que ele ficou lá, que o Felipe Martins ficou 77 dias sem receber visitas e que houve perseguição política contra Felipe Martins por parte da direção do presídio, e nós sabemos disso, né, Augusto? Sabemos. Então não é uma opinião da doutora Estela, foi uma diligência ali própria, e ela colheu, né, ouviu testemunhas ali no presídio, e aí agora entra a parte grave nisso tudo. E o Alexandre de Moraes querendo falar em compaixão. A Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná, ela reiterou os fatos ao ministro Alexandre de Moraes e à PGR. Ela foi até o Paulo Gonet e eles foram comunicados em 2024 do que estava acontecendo. E o que aconteceu? Onde estava a compaixão do ministro Alexandre de Moraes quando isso foi relatado para o ministro e para a PGR, na figura de Paulo Gonet? Deram de ombros. Portanto, foram 77 dias, tudo isso documentado agora. 77 dias sem visitas, mais 10 dias na solitária sem luz. Aqui entra privação sensorial e social grave, que é enquadrado como tortura, vedada pela Lei de Execução Penal, pelas regras de Mandela e pelo Pacto de San José de Costa Rica, todos esses tratados ao qual o Brasil é signatário. E aí, como o Clezão, que foram 8 pedidos de habeas corpus, ministro Alexandre de Moraes ignorou, até depois da manifestação da PGR pedindo para que ele fosse tratado em casa, sabemos o desfecho do Clezão, isso é mais uma pecinha no Brasil de Alexandre de Moraes, como disse o segundo homem do Departamento de Estado, um juiz no Brasil, cometendo todas essas atrocidades, barbaridades, e o ministro Moraes hoje fala de compaixão.